Então, pessoal, vamos iniciar a nossa correção da atividade 10 e revisão dos pontos mais importantes à medida que nós vamos corrigindo, certo? Lembrando que o conteúdo da atividade 10 foi uma retomada dos invertebrados, falando dos moluscos e anelídeos. Então, vamos para a primeira questão. Indique a qual filo pertence as características listadas. Metameria, que é corpo segmentado, dividido em anéis, cerdas quitinosas, que tinham açúcar, parapódios, que são estruturas laterais em certos animais, tiflossole, que fica na região do intestino, que aumenta a absorção, larva trocófora, que é o nome da larva, e nefrídeos, são rins primitivos. Quem tem essas características todas, e principalmente parapódios e cerdas quitinosas, é o grupo Annelida, o grupo das minhocas da sanguessuga, tá? Equinodermata é o grupo da estrela do mar, nematodas são vermes como a lombriga, molusca é o caracol, cordata são os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Em relação aos anelídeos, assinale a afirmativa incorreta. Apresenta um corpo totalmente segmentado? Ok. Possuem tubo digestivo completo, boca e ânus? Sim. Apresentam exclusivamente respiração cutânea? É essa, tá? Não é só respiração pela pele, cutânea pela pele. Também tem alguns aquáticos que é respiração branquial. Realizam um processo de excreção através de nefrídeos? Sim, rins primitivos. E possuem sistema nervoso ganglionar, gânglios e ventral. Ok, tá? Então, seria esta aqui. Dentre as alternativas abaixo, assinale a incorreta. Os moluscos têm sistema digestório completo com boca e ânus, certo? Muitos moluscos apresentam respiração branquial, além da pulmonar e cutânea. Ok. Os moluscos não apresentam sistema excretor. Não apresentam, não. Eles têm sistema excretor. Está aqui a resposta. A maioria dos gastrópodes, que é o grupo do caracol, é monóico, ou seja, hermafrodita, os dois sexos, ok? E grande parte dos moluscos apresenta um sistema circulatório aberto, quer dizer que o sangue não fica em vasos sanguíneos, está em cavidades. E é verdade, exceto o grupo dos cefalópodes, que é fechado, o grupo do polvo. Próxima, um mexilhão dourado, originário da Ásia, chegou acidentalmente ao continente sul-americano, trazido pela água de lastro dos navios, aquele carreiro de água que fica atrás do navio. Por ter uma grande capacidade reprodutiva e dispersiva de se espalhar, e pela ausência de predadores na fauna brasileira, ou seja, os nossos animais aqui, causa desequilíbrios ambientais e prejuízos econômicos. Esse molusco é considerado uma espécie, já que ele não é uma espécie da nossa fauna, ele é uma espécie denominada pelos biólogos de exótica. Todo animal e vegetal que é trazido para um país, de outro continente ou de outro país, que não é do país em questão, é chamado de exótico. Se é do país, é chamado de nativo. Então, planta nativa do Brasil é da nossa flora, é típica do Brasil. Animal nativo do Brasil é típico da nossa fauna, existe naturalmente no Brasil, tem predadores e tal. Agora, quando você traz de outro lugar, é chamado de animal ou planta exótica e acaba sendo um problema. Classifica as proposições referentes aos anelídeos e classifica-as em verdadeiras ou falsas. Todos os anelídeos respiram por brânquias. Bom, aí vai acabar sendo uma afirmativa falsa. Por quê? Porque tem a minhoca que respira pela pele, é cutânea. Apresenta, então começa com F. Se começa com F, só 3 opções, né? Próxima. Apresenta circulação fechada com sangue pigmentado, vermelho, verdadeiro. Então tem que ser FV. FV seria essa ou essa. As sanguessugas são ectoparasitas hematófagas, verdade. Ecto quer dizer por fora. E hemato vem de sangue, então elas se alimentam de sangue, verdadeiro. Então, nós temos essa aqui, FVV. Apresenta um corpo segmentado? Sim, verdadeiro. A excreção ocorre por células flamosolenócitos? Essa é falsa. Tem que ser essa aqui, então, a resposta. Porque esse tipo de célula de excreção é lá dos plateumintos, lá da solitária. Então, seria essa a resposta. Próxima. Os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas do lixo plástico. Esses pequenos plásticos de até 5 milímetros de tamanho
estão entrando no ambiente marinho, contaminando o sistema já vulnerável. Os mexilhões estão entre os invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplásticos nas águas, uma vez que, para se alimentarem, o que os mexilhões, que são moluscos bivalves, é o marisco preto, para falar a linguagem popular, faz? Como é que ele se alimenta? Não é com rádula, que é um dente, eles não têm isso, tá? Também não é por coanócitos, que isso aqui é coisa lá das esponjas. Também não é por sistema ambulacrário, que é do grupo dos equinodermos. Também não é através de dentes, porque eles não têm cabeça. Tá aqui a resposta. Utilizam as brânquias para filtrar água e se nutrir. Então, as brânquias, ela tem duas funções nos moluscos bivalves, como ostra, marisco e mexilhão. É para respirar e para se alimentar. Por isso, são filtradores também. Aqui fala de um estudo da importância das minhocas para a produtividade agrícola e tal, que aumenta a produtividade de grãos, a biomassa aérea de plantas. Quer dizer, o que seria biomassa? A quantidade de matéria da planta, o tamanho dela, tá? Quanto mais biomassa, maior ela é. O resultado era esperado. Há centenas de anos, as minhocas são consideradas aliadas do agricultor, ajudando no crescimento de plantas. Contudo, o que não sabíamos ainda era a dimensão do efeito positivo, nem como ele funcionava. Então, aqui você tem a fonte dessa pequena reportagem. Leia as afirmativas. E aí nós vamos ter que analisar. 1. As minhocas vivem em galerias escavadas no solo e sua atividade de escavação melhora a textura e estrutura do solo, tornando-o mais poroso, com poros e airado. Ótimo, é essa mesma, 1 está certa. As minhocas se alimentam de matéria orgânica disponível no substrato, na terra, acelerando a sua decomposição e reincorporação ao solo. Claro, ela come a terra com essa matéria orgânica e defeca cocô com matéria orgânica, que a planta absorve também. Então, 1 e 2. 1 e 2 certas. As minhocas são predadores que se alimentam de invertebrados. Não são predadores que se alimentam de invertebrados, de vegetais. Então, a 3 está errada. Os excrementos, quer dizer, cocô das minhocas, são ricos em nitrogênio, é verdade, um dos nutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. É verdade, tá? Isso é ecologia. As fezes das minhocas, quando incorporadas ao substrato, ao solo, à terra, formam o humus. Isso, que é um excelente adubo natural. Então, nós temos todas corretas, com exceção da 3. Então, seria esta resposta aqui, tá? 1, 2, 4 e 5, porque não tem a 3. Ó, todas que tem a 3 vai estar errada. E a penúltima aqui, vamos ver aqui. Não, nós temos mais umas aqui, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Animais de corpo mole, sem esqueleto, mas geralmente protegidos por concha calcária. São denominados moluscos, ok? A classe dos vivem exclusivamente no bar e tem a cabeça diretamente ligada aos pés, é o grupo dos cefalópodes. A classe que compreende as ostras e mexilhões corresponde aos bivalves, é tudo de completar, né? Enquanto animais marinhos de água doce terrestre, cuja concha é espiralada, denomina-se gastrópodes. E ainda a classe dos escafópodes, que a concha lembra uma pequena presa de elefante, ou que é aberta nas extremidades. Então, seria essa aqui, bom? As minhocas pertencem à classe Oligoqueta e são representadas por espécies como Peretima havaiana, minhoca brasileira, lumbricos terrestres, minhoca europeia e Eisenia foetida, minhoca vermelha da Califórnia. Todas as espécies participam ativamente na produção de humus, o que contribui para o aumento da fertilidade do solo. Além disso, cavam inúmeras galerias subterrâneas que são responsáveis pela drenagem e aeração do solo. Com base no texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que as minhocas... Então, aqui você tem uma minhoca, que você tem a boca, os anéis, ela é um oligoqueto, ela tem poucas cerdas, aqui na foto não deu para ver. Tem esse anel aqui, que são cerdas mais dilatadas, chamada clitelo, que é muito importante para a reprodução, e na outra ponta o ânus. Então, vamos lá. As minhocas são animais dioicos e apresentam fecundação interna? Dioicos não, é monoicos. Eles não têm sexos separados, então não pode ser essa. São monóicos e apresentam fecundação externa e cruzada? É essa. É externa porque a união do gameta ocorre fora do corpo, na região do clitelo, e cruzada porque uma minhoca tem que ter outra minhoca para uma trocar espermatozoide com a outra. São dioicos? Não, tudo que botar dioico para minhoca vai estar errado, são monóicos, tá?
Com fecundação interna? Não, é fecundação externa. Laceração é se dividir em pedaços. A minhoca, essa da agricultura, não, tá bom? Fecundação interna e cruzada? Não, não seria interna aqui, é externa. Então é essa mesmo, tá? É uma questão só fazendo trocadilhos ali de palavras. Polvos são animais que destacam-se por sua forma peculiar, inteligência e por apresentar incríveis meios de defesa. Estima-se que existam no mínimo 100 espécies diferentes. Assinale a única opção incorreta sobre estes animais. Então, vamos lá. São destituídos de concha e apresentam 8. Destituídos quer dizer, constituídos é que contém, destituídos é sem. E eles não têm concha mesmo, são octópodes, têm 8 tentáculos, certo? Podem atingir até 1,5 m de comprimento e pesar mais de 10 kg, correto. Apresentam ventosas nos tentáculos, imagina, olha aqui a foto. Apresentam capacidade de camuflagem e liberam tinta na água, com certeza. São herbívoros, nutrindo-se de algas, são carnívoros, isso sim. Adoram peixes e moluscos aquáticos marinhos, tá? Então seria essa. Deixa eu ver quantas tem. Opa, estamos na penúltima. O filo molusco é o segundo filo com maior diversidade. O primeiro são os artrópodes, ok? Que tem os insetos. Considere as afirmações a seguir. O corpo compreende 3 regiões. Região cefálica da cabeça, massa visceral, onde ficam os órgãos e pé. Certo. O sistema nervoso é centralizado, tipo ganglionar. Ok. E a reprodução é sexuada e se dá mediante fecundação externa ou interna. Quais são corretas? Todas. 1, 2 e 3. E a última. Nas areias das praias de todo o mundo, as conchas e estruturas de proteção típicas de moluscos são objetos de desejo de muitas pessoas fascinadas por sua beleza e diversidade. Sobre os moluscos, pode-se afirmar corretamente que suas conchas são produzidas em geral pelo manto. Verdade? Então a primeira já matou. Todos os moluscos têm rádula, aquela língua áspera? Não, né? Os bivalves nem boca têm. Os pelecípodes, que são os bivalves, possuem representantes com concha interna, isso aí seria lá nos cefalópodes, a lula. Os bivalves são representados por espécies exclusivamente docícolas, eles são marinhos. E o exclusivamente aqui também não serve. Deixa eu dar um espaço aqui. Os gastrópodes são animais filtradores? Não, seriam os bivalves o filtrador. Então, a opção 1 estaria correta. Ok, queridos, encerramos então a nossa correção da atividade 10 e a nossa revisão de conteúdo. Espero que ajude vocês. Beijos!